Meus meninos, como é que vocês estão? Estão bem? Presta atenção, meus meninos do segundo ano. Vamos trabalhar as palavras invariáveis, certo? As palavras invariáveis, né? Na nossa língua portuguesa, existem palavras que não admitem alteração em sua forma. Essas palavras são denominadas o que? Invariáveis. E constituem 4 grupos, né? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Vamos estudar esse primeiro momento o quê? Os advérbios. Gente, preste atenção. Advérbio é a palavra invariável que modifica o sentido de quem? Do verbo, acrescentando a ele determinadas circunstâncias, que pode ser de tempo, de modo, de intensidade, de lugar. Certo, gente? Então, vamos lá. Preste atenção. Nós temos aqui que os advérbios são uma classe de palavras que costumam acompanhar quem? Os verbos, dando-lhes características. Vocês estão percebendo? Ó, presta atenção. É uma classe de palavras que costuma acompanhar os verbos. Beleza. Dando-lhe o quê? Características, né? Elas podem ser classificadas como advérbio de tempo, advérbio de lugar, de modo, de intensidade, de afirmação, negação e dúvida. Ou seja, nós temos aí 7 tipos de classificações, né? Vamos com calma, preste atenção. A função dos advérbios. Gente, preste atenção. A função dos advérbios é dar características aos verbos ou intensificar o sentido de adjetivos e de outros advérbios. Gente, preste atenção. Ó, a função dos advérbios é dar característica a quem? A verbos, intensificando o sentido de quem? De um adjetivo ou até mesmo de outros advérbios. Põe isso na cabeça de vocês, anotem aí, ok? Ó, a maneira como os advérbios podem ajudar a caracterizar ou a intensificar o sentido dos outros elementos do enunciado é relevante para entendermos os tipos de advérbios existentes. Gente, anota isso, é muito importante, certo? Anota isso aí, por favor. Que a função dos verbos é caracterizar, dar característica aos verbos, intensificando o sentido de um adjetivo ou até mesmo de um outro verbo. Escreve aí, não deixe isso passar não. Ó, preste atenção. Quanto à sua classificação, os advérbios são classificados em 7 categorias, de acordo com o sentido que ajuda a produzir no texto. Lembra que eu falei há pouco instante? Então, são essas classificações, certo? Ó, preste atenção. Vamos iniciar com a primeira classificação, que é o advérbio de lugar. Vamos lá com a primeira, ó. Caracteriza o lugar. Caracteriza o lugar ao qual o verbo se refere. Então, advérbio de lugar caracteriza o lugar ao qual o verbo se refere. Gente, preste atenção. As palavras como aqui, ali, lá, cá, perto, longe, dentro, fora, atrás e assim por diante são classificados como advérbios de lugar. Observe os exemplos. Venha para cá. Eu estive dentro da sua casa. Vamos nos mudar para longe. Gente, observe que nos 3 exemplos, os advérbios de lugar, cá, perto e longe, ajudam a especificar os verbos. Quais são os verbos? Venha, estive e mudar. Vocês estão percebendo? Não é difícil, gente. Preste atenção. Advérbio de tempo. O advérbio de tempo dá ideia de quê? De tempo. E período dos verbos a que se referem. Gente, as palavrinhas como ontem, hoje, amanhã, cedo, tarde, nunca, sempre, antes, depois, é classificado como advérbio de tempo. Observe os exemplos. Eu te encontro amanhã. Nunca vi esse filme. Ela costuma dormir cedo. Observe que os advérbios de tempo amanhã, nunca e cedo ajudam a especificar os verbos encontro, vi e dormir. Vocês estão compreendendo? Tá legal? Posso seguir? Ó, vamos lá. Vamos para o advérbio de modo. Olha, gente, preste atenção.
O advérbio de modo, ele ajuda a especificar a maneira como a ação dos verbos foi feita. É isso mesmo, ele ajuda a especificar a maneira como a ação dos verbos foi feita, né? São palavras como bem, mal, melhor, pior, rápido, né? Quando se acrescenta o sufixo mente a muitos adjetivos, estes passam a ser também advérbios de modo. Observe os exemplos. Você foi bem na prova? Você foi bem na prova? Ele corre devagar. Andou silenciosamente pelo corredor. Gente, os advérbios de modo bem, devagar e silenciosamente ajudam a caracterizar os verbos foi, né? Você foi bem na prova? Corre, ele corre devagar. E andou, foram executados respectivamente, certo? Vamos agora para o advérbio de intensidade. Gente, preste atenção, ó. Advérbio de intensidade. Gente, preste atenção. Preste atenção que o advérbio de intensidade ele tem uma característica particular. Além de intensificarem o verbo, certo? Eles podem também intensificar o sentido de um adjetivo e de outros advérbios, certo? Ó, preste atenção. O advérbio de intensidade, ele ajuda a entender a intensidade da ação do verbo. Por caracterizar intensidade, é comum ser utilizado também para adjetivos e até mesmo para outros advérbios, como eu acabei de explicar, certo? Dentre os mais comuns, nós temos advérbios de intensidade classificados como muito, pouco, mais, menos, bastante, demais, tão, entre outros. Gente, preste atenção. Em casos particulares, a palavra nada, ela também pode ser considerada como um advérbio de intensidade, viu? Então, ficou claro? Ó, preste atenção. Eu te acho bonito demais. Ela fala tão pouco. Ó, no primeiro exemplo, o advérbio demais, ele intensifica o adjetivo bonito. Vocês estão percebendo? Eu te acho bonito demais. Está intensificando, porque já é bonito, né? E bonito demais está intensificando a mais, né? O adjetivo bonito. Já no segundo exemplo, nós temos um advérbio de intensidade, pouco, caracterizando o verbo fala, né? O verbo falar, e outro advérbio de intensidade, tão, caracterizando o outro advérbio pouco. Observe, ele fala. Tá, ele fala muito, ele fala pouco. Na verdade, ele fala tão pouco que, no caso, está especificando, né? O verbo fala, né? Com a intensidade tão, né? E caracterizando um outro advérbio, que é pouco. Vocês perceberam? É fácil, né? Vamos lá. Vamos agora para o advérbio de afirmação. Essas palavras complementam ou reforçam o sentido de afirmação. São palavras como sim, certo, claro, positivo, de certo, realmente, entre outras, que contribuem para marcar o valor afirmativo. Gente, essa é fácil, né? Eu vou sim. Está claro, estou afirmando que eu vou, né? Estudamos, claro. Você está afirmando que realmente você estudou. Realmente tivemos muitas encomendas. Está confirmando aí que realmente, né? Olha aí o advérbio de afirmação. Que realmente vocês tiveram muitas encomendas. É fácil ou não é? É, né, gente? É fácil sim. Não é verdade? Ó, vamos lá. Advérbio de negação. Ao contrário dos advérbios de afirmação, estes complementam ou reforçam o sentido de negação. São palavras como não, nem, negativo, né? Entre outras. Em alguns casos particulares, algumas palavras como nenhum, nada, nunca, jamais, podem ser consideradas advérbios de negação, se estiverem intensificando um adjetivo, se estiverem intensificando um advérbio, ou se estiverem, caracterizando um verbo, certo? Ela nem foi à festa. Esse nem aí é negação, dá para entender perfeitamente.
Eu não estou nada convencido. Olha aí, duas palavras negativas em uma única frase. Não e nada. Perfeito, né, gente? Vamos lá. Agora para o advérbio de dúvida. Gente, presta atenção. Complementam ou reforçam o sentido de dúvida. São palavras como talvez, possivelmente, provavelmente, porventura, entre outras. Olha, gente, porventura não terias um copo d'água em casa? Não decidimos ainda, mas talvez faremos. Provavelmente o resultado sai nesta semana. Ou seja, é uma dúvida, não tem uma confirmação. É uma dúvida que você tem. Então, eu acho que o exemplo está claro, nítido, com relação ao advérbio de dúvida. Não é isso? Ó, gente, com relação, né, à classificação do advérbio, né, nós já vimos todos eles, não é isso? Agora chegou a vez dos graus dos advérbios. É muito importante que vocês conheçam o grau dos advérbios, certo? Vamos lá? Ó, presta atenção. Os advérbios são palavras invariáveis, né? Em gênero e número, no entanto, podem ser variáveis em grau. Olha só, eles são invariáveis em gênero e número, mas eles podem ser variáveis em grau, ou seja, na intensidade. Os advérbios podem ser comparativos ou superlativos, nos mesmos moldes dos graus dos adjetivos, certo? Vamos lá, vamos conhecer. Comparativo. Comparativo. Gente, presta atenção. Quando os advérbios estabelecem relação de comparação, eles podem ser de igualdade, eles podem ser de superioridade ou de inferioridade. Vamos para comparativo de igualdade. Observe que aí nós temos tanto, mais advérbio, mais quanto. Então, nós vivemos tão perto quanto vocês. Observe que nós temos o tão, temos um advérbio, perto, e temos aí o quanto. Então, nós vivemos tão perto quanto vocês. Aí nós caracterizamos o quê? Grau comparativo, né? De igualdade. De quem? Do advérbio. Ela fala em público tão bem quanto ele. Mesma situação, apareceu tão, o advérbio e o quanto. Então, nós temos aí exemplo de comparativo de igualdade. Com relação ao grau de superioridade, né, nós temos mais advérbio e do que. Nós vivemos mais perto do que vocês. Ela fala em público melhor do que ele. Então, nós temos aí, né, o grau comparativo, né, de superioridade com relação ao advérbio. E de inferioridade, menos, mais advérbio, mais o quê? Nós vivemos menos perto do que vocês. Ela fala em público pior do que ele. Então, assim, é fácil vocês identificarem o grau do advérbio, certo? Classifica em igualdade, superioridade e inferioridade. Ó, presta atenção. Agora, com relação ao superlativo. Ao superlativo, ele pode ser analítico e sintético. Os superlativos exprimem qualidades em grau muito elevado ou em grau muito intenso. Podem ser divididos em analíticos ou sintéticos. Analítico, ó, presta atenção. Analítico. Quando um advérbio lhe acompanha um outro para afetar seu grau. Ele sai muito, muito cedo de casa. Já o sintético, quando um advérbio tem seu grau afetado pelo uso de um sufixo. Olha lá, eles saem cedíssimo de casa. Então, é fácil que vocês... É fácil de identificar se ele está no superlativo analítico ou se ele está no superlativo sintético. Olha, gente, presta atenção. Chegou a vez, vou mostrar para vocês, que vale salientar que na linguagem coloquial, algumas variações de superlativos são aceitas. Mas na linguagem coloquial, certo? Com o uso do diminutivo ou aumentativo e o uso de determinados prefixos. Ó, deixa atenção. Diminutivo, ele sai cedinho de casa.
Aumentativo, ele sai cedão de casa. E prefixos, ele sai super cedo de casa. No entanto, na linguagem formal, essas variações devem ser evitadas. E, gente, fica a dica, certo? Chegou a vez, meu povo, de aprender um pouco sobre a locução adverbial. O que vem a ser locução adverbial? Gente, é uma expressão formada por mais de uma palavra e que funciona como advérbio. Gente, presta atenção. Ó, duas ou mais palavras juntas, exercendo a função de quê? De um advérbio. São chamadas de locução adverbial. Gente, presta atenção. As locuções adverbiais, elas costumam ser formadas por mais de um advérbio, sendo comum, né, haver o quê? A preposição. Sim. Ó, se essas palavras não estiverem em conjunto dentro do enunciado, elas não farão sentido, certo? Essas locuções, elas também podem ser classificadas da mesma maneira dos advérbios comuns. Ó, presta atenção. Locuções adverbiais de lugar. Ao redor de, em cima de, embaixo de, à esquerda, à direita, por aqui, por ali, por perto, e assim entre outros. Já as locuções adverbiais de tempo pode ser logo mais, em breve, de manhã, mais tarde, mais cedo, mas nunca ou nunca mais, e assim por diante. Ó, locução adverbial de modo, né? Voltando para a locução adverbial de tempo, se eu disser assim, as notícias chegaram de manhã. Então, de manhã, nós temos aí duas palavras e uma locução adverbial de tempo, não é verdade? É verdade, sim. Ó, quando eu digo assim, de vez em quando ouve-se ao longe o latido dos cães. Então, gente, locução adverbial de tempo, de vez em quando. Agora, ao longe, é uma locução adverbial de quê? De lugar, certo? Existe também as locuções adverbiais de quê? De modo. Ao contrário, em detalhes, não é isso? Entre outros. Vamos lá? Locuções adverbiais de intensidade, em excesso, de todo, muito menos. Já as locuções adverbiais de afirmação, nós temos de fato, com certeza, sem dúvidas. As locuções adverbiais de negação, nós temos nunca, né? Nunca mais, de modo algum, de jeito nenhum, né? E nós temos as locuções adverbiais de dúvida. Quem sabe, né? Já ouviram essa expressão, né? Quem sabe? Aí não esquece mais. É uma locução adverbial de dúvida, né? Vocês utilizam muito, né? Essa expressão, quem sabe? Olha, gente, presta atenção. Neste caso, não são dois ou mais advérbios distintos que afetam termos diferentes, e sim dois advérbios unidos que afetam o mesmo termo. Certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido, certo, meu povinho? O assunto é fácil. E agora, vocês terão atividade no livro, nas páginas 41 a 43, do módulo 3, do terceiro módulo, certo? O terceiro módulo. Corre, pega o terceiro módulo para responder essas perguntinhas, para responder essa atividade, que estão entre as páginas 41 a 43. Espero que todos vocês tenham gostado. Além dessa atividade do livro referente aos advérbios, vocês irão ter uma atividade também na plataforma, certo? Espero que todos estejam bem, estudem, façam todas as atividades, não deixem de estudar e não deixem de responder também todas as atividades. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Lembrando, terceiro módulo, nas páginas 41 a 43. E além disso, tenho atividade na plataforma, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!